Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Nós vamos estudar a palavra de Deus juntos hoje e eu quero te convidar, sem mais delongas, para abrir comigo sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Livro do Apocalipse, no capítulo 3, e nós vamos falar sobre os sinais que Deus deseja ver na vida do seu povo. Cada um de nós temos que expressar alguns sinais, evidenciar, né? Na verdade é isso, nós precisamos evidenciar. E ao evidenciarmos, nós vamos provar se estamos ou não com Deus, se somos ou não íntimos com Deus. Capítulo 3 de Apocalipse. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de brancos junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, o diagnóstico da igreja é feito através dos sinais que essa igreja emite. Se essa igreja estiver emitindo sinais positivos, sinais de que ela está cheia do Espírito Santo de Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, evidentemente esses sinais são bons. Mas para esta igreja, a igreja de Sardes, o diagnóstico era extremamente um diagnóstico preocupante. A igreja estava praticamente, segundo o texto em que nós acabamos de ler, estava morta. Faltava apenas um resto a morrer. O trabalho, então, do Senhor não estava mais sendo realizado com integridade, com inteireza, com zelo por aquela igreja. Os crentes já não se importavam mais, meus amados irmãos, com a vigilância na conduta. Ninguém estava preocupado com o seu testemunho pessoal, com a sua vida cristã. Ninguém estava preocupado. Estavam vivendo uma vida irresponsavelmente. Meus amados irmãos, a contaminação que tomara conta da igreja havia então se transformado em um mal generalizado na vida daqueles irmãos. Esse preocupante quadro terminal, lamentavelmente, retrata a condição, meus amados irmãos, daquela igreja, mas nos nossos dias atuais também retrata as condições de muitos crentes em nossos dias. Tem muita gente vivendo hoje desta forma, irresponsavelmente. Os fatores, meus amados irmãos, que levavam ou que levam a esse enfraquecimento e, consequentemente, à morte, são vários sinais. São sinais variados na vida da igreja, no corpo de Cristo. Cabe a nós, meus amados irmãos, cabe a cada um de nós fazermos uma análise de nossa real situação e identificar as causas e buscar urgentemente o tratamento restaurador.
da graça de Deus para a nossa vida. A carta é escrita, segundo o texto, à igreja de Sardes. A igreja de Sardes. E nesta carta inclui um apelo. E o apelo encontra-se no verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvidos. Guarda e arrepende-te. Arrepende-te. Esse apelo, meus amados irmãos, deve encontrar resposta em todos nós, em todas as igrejas que desejam desfrutar de uma vida plena, cheia de vitalidade, de alegria, de satisfação, para a realização da obra do Senhor no corpo de Cristo. Os sinais que o Senhor então deseja, meus amados irmãos, ver nos cristãos da igreja de Sardes, devem fazer notórios também na vida de cada um de nós hoje. Portanto, meus amados irmãos, quais são esses sinais que o Senhor, nosso Deus, deseja ver em nós, que o Senhor, nosso Deus, deseja ver na vida da sua igreja? Primeiro sinal que nós precisamos evidenciar é que nós precisamos evidenciar, ou seja, viver uma vida condizente, ou seja, a aparência nossa tem que ser exatamente aquela que nós pregamos na palavra. Nós precisamos viver condizente com a nossa aparência. Uma desconcertante constatação foi feita aqui pelo Senhor na igreja de Sardes. O Senhor chega para a igreja de Sardes e diz: eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas você está morto, você está morto. Que constrangimento, meus irmãos. Você já imaginou a nossa igreja receber uma carta dessa? A igreja aparentava ser uma coisa, mas vivia outra. Tinha fama de ser uma igreja pujante, uma igreja viva, uma igreja pulsante, uma igreja explosiva, uma igreja para cima. Mas o Senhor faz um raio-x daquela igreja e diz: vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Tem nome de que vive, mas vocês estão mortos. Meus amados irmãos, muitos crentes têm vivido o nominalismo. E o nominalismo é um grande mal na vida da igreja. Há muitos crentes, meus irmãos, de nome, mas não vive inteiramente para Jesus. São árvores que não produzem frutos dignos de arrependimento. Mas chegará o momento, meus amados irmãos, chegará o momento em que o Senhor não suportará mais essa falsidade. Daí o seu apelo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E diz mais: já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, de 8 a 10. Esse é o recado para todos os crentes tradicionais nominalistas, aqueles crentes que vivem de aparência. Mas há um recado também, meus amados irmãos, no mesmo tom, para os crentes emocionais. Aqueles crentes emocionais, sabe? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 7,
verso 15 até o verso 23. Assim então, meus amados irmãos, Deus não se impressiona com a aparência. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, está escrito que não vale a pena ostentar a aparência de que está tudo bem, quando não está tudo bem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor sabe todas as coisas. É correto nós fazermos como o salmista, no Salmo 139, no verso 23 e 24. Quando o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Agora, dá uma olhada, Deus, cuidadosamente, e vê se há em mim alguma coisa que está errado. Vê se há em mim algum caminho mau. Sabe por quê, Deus? Porque eu quero ser guiado pelo caminho bom, pelo caminho eterno. Esse é o desejo do salmista, meus amados irmãos. A aparência que nós exibimos deve ser a expressão daquilo que realmente nós somos. Nós não podemos aparentar, nós não podemos exibir algo que nós não somos, porque isso soa falso diante de Deus e Deus não aceita, Deus não concorda. Foi exatamente isso que Deus falou para essa igreja de Sardes. Quando alguém vai ao médico e deseja realmente ser curado, o que essa pessoa faz diante do médico? Ela esconde as suas dores, ela esconde as suas debilidades, não esconde nada do que verdadeiramente está sentindo. Esse é um passo importante para que ele possa ser curado da sua saúde. O mesmo princípio, meus amados irmãos, se aplica à saúde espiritual. Os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará. Mas, e aí vem a conjunção adversativa negativa, o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios capítulo 28, 13. Mas um segundo sinal, meus amados irmãos, que nós precisamos evidenciar. Um segundo sinal que nós precisamos evidenciar é que o nosso conhecimento tem que estar associado à prática. Os crentes de Sardes erravam, mas não era por falta de conhecimento. Não era. Por isso, conforme o verso 3, eles foram chamados a demonstrar fidelidade à palavra do Senhor. Eles tinham a palavra, mas eles não viviam segundo a palavra. Portanto, o Senhor chama a atenção deles, dizendo: lembra-te, pois, de onde? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Foram chamados a demonstrar arrependimento pelas faltas cometidas. E diz o texto: arrepende-te. Foram chamados ainda a viver uma vida cristã marcada pela vigilância. Se não vigiares, virei como ladrão. Virei como ladrão, diz o Senhor. Meus amados irmãos, o conhecimento da palavra do Senhor deve determinar a nossa conduta. Sobre isso afirma Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Meus amados irmãos, sem a prática, o conhecimento da palavra se torna em vão. Somente conhecer a palavra de Deus não é suficiente. É preciso fazer algo. É preciso nós fazermos dela como nós confessamos na nossa profissão de fé. Nós precisamos fazer dela a nossa regra de fé e prática. João afirma que são bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda todas as coisas que nela está escrita. E diz mais, porque o tempo está próximo. Portanto, nós precisamos viver uma vida associada a um conhecimento da palavra, mas associada à prática da palavra. É a nossa atitude. É a atitude própria daqueles que desejam ardentemente crescer no conhecimento do Senhor, nosso Deus.
A intimidade com Deus é tudo o que nós mais precisamos. Conhecer a palavra e viver a prática da palavra. Para melhorar a nossa saúde física, não basta nós apenas irmos ao médico. Não basta apenas ter a receita. Não basta apenas a existência do medicamento em nossa casa. É preciso também que nós o tomemos. É preciso nós ingerirmos. Nós precisamos daquelas propriedades, para aquelas propriedades nos curar da nossa enfermidade. Nós precisamos fazer o uso diligente do medicamento se nós quisermos ficar curados, assim como também a palavra de Deus. Nós precisamos fazer uso diligente, o uso diário desta palavra. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Nós precisamos conhecer e praticar. Então, nosso primeiro ensino da palavra de hoje, meus amados irmãos, nós precisamos ter uma conduta, nós precisamos ter um comportamento, segundo o texto em que nós acabamos de estudar, no capítulo 3, no verso 3, chamando a nossa atenção para vivermos uma realidade condizente com a aparência, não é verdade? E o segundo ensino nosso para o nosso crescimento está associado à prática, como diz Tiago, né? Tiago diz: tornai-vos, pois, praticante e não somente ouvinte, porque o ouvinte, ele engana a si mesmo. Ele não está enganando a Deus, ele não está enganando ninguém. Mas o terceiro ensino, ele diz assim, no verso 4, que nós precisamos associar a nossa vida com a palavra, e se a nossa vida estiver associada à palavra, nós vamos nos tornar brancos. Quando ele fala de candura aqui, né? Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Essas pessoas são dignas, diz o texto da palavra do Senhor. O texto, então, meus irmãos, está se referindo a uma pequena parcela da igreja que havia, então, conseguido preservar uma vida saudável em conformidade com o padrão da palavra de Deus, com um padrão absoluto. Ser um cristão, conforme as Escrituras, é crer na palavra de Deus como ela é. É ter a Bíblia, meus amados irmãos, como nossa única regra de fé e prática. É conhecer e seguir a doutrina da palavra. E assim viviam umas poucas pessoas em Sardes. Elas demonstravam candura, brancura, pureza, pelo que foram consideradas dignas de andar de branco junto com o Senhor. É sugestivo para nós, meus amados irmãos, observarmos que esses poucos crentes se mantiveram fiéis e eles tiveram o privilégio de andar de branco junto com o Senhor. Aí então está a indicação da candura, conforme o dicionário explica, que a candura significa alvura, pureza, ingenuidade, simplicidade, inocência, ausência de artifícios. Naquele pequeno grupo, meus amados irmãos da igreja de Sardes, a conformidade estava associada à sua candura. Entre aquelas pessoas, a vida pulsava. De verdade, eles tinham desejo de andar com o Senhor. Lamentavelmente, hoje, essa associação não é tão comum. Em geral, meus amados irmãos, os que julgam mais inconformidade costumam ser os mais arrogantes, os mais intolerantes, os mais cruéis. Portanto, a conformidade que se expressa por meio do exclusivismo, da mania de superioridade, da falta de piedade, não vale nada. É estéril, é doente, vai morrer.
Para nós sermos uma igreja conforme a Escritura é essencial a expressão de brancura, o privilégio de poder andar de branco. Paulo afirma que nós devemos andar de modo digno da vocação em que nós fomos chamados. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, mostra que o nosso compromisso com a verdade não pode excluir a candura. Humildade, mansidão, longanimidade, a unidade, o amor, Efésios 4. Nós devemos, meus amados irmãos, seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça. Fica evidente, meus irmãos, na carta endereçada à igreja de Sardes, que esses são os sinais de vida que o Senhor deseja ver na nossa vida, deseja ver na vida daqueles que são chamados seus filhos. Uma realidade condizente com a sua aparência, um conhecimento associado à prática, uma conformidade associada àquela alvidez, aquela clareza, aquela brancura, aquela candura. Como igreja, será que nós temos sido o que apresentamos ser? Qual a nossa maior dificuldade, meus amados irmãos, para ser o que aparentamos ser? O texto termina dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tudo que nós mais precisamos nessa vida, meus amados irmãos. Associar essas coisas. Viver, de fato, como nós aparentamos. A prática. E também a conformidade, a candura, a brancura, a alvidez. Você deseja andar de branco junto com aquele que está assentado no trono da graça de Deus? Portanto, ele diz: quem tem ouvido, ouça e coloque em prática. Vamos colocar em prática na nossa vida essa palavra hoje? Que Deus muito nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós oramos neste momento para suplicar ao Senhor a sua rica e copiosas bênçãos sobre a nossa vida nesse dia tão especial, dia do Senhor. Rogamos, Pai, pelos lares, pelas famílias que se dispuseram, Deus, neste momento a sentar e ouvir, a sentar e assistir, a sentar, Deus. E agora nós pedimos que o Senhor coloque no coração de cada um o desejo de se tornarem assim, como nós aprendemos, emitindo sinais, esses sinais, ó Deus, que evidenciam uma vida de intimidade contigo. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Abençoe-nos, Deus, e nos prepare para logo mais ouvirmos novamente a sua voz através da leitura e a exposição da tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, amados irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus.